Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos ler em nossa oração da manhã o capítulo de número 20 do primeiro livro dos Reis. Amém? Fica com a gente, pega a tua Bíblia, se você tiver uma. Se você não tiver, fica aí nos ouvindo e buscando sabedoria no Senhor, buscando entendimento, porque isso é muito bom. O que vem do nosso Deus é tudo muito maravilhoso e nos edifica. Amém? O capítulo de número 20 tem como título Acabe vence os sírios. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e havia com ele 32 reis, cavalos e carros, e subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor. Eu sou teu e tu o que eu tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim diz Ben-Hadad, enviei-te, na verdade, mensageiros que disseram: tu me has de ter a tua prata e teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, Calma aí, não é tu, é tu me has de dar. Não é ter, gente. Desculpa, aí é o erro. Tu me has de dar a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. todavia, amanhã, a essas horas, enviar-te-ei os meus servos, que enquadrinharão a tua casa e as casas dos teus oficiais. Baterão as mãos em tudo o que for aprazível. Aos seus olhos eu levarão. Então o rei de Israel chamou a todos os anciãos da terra e disse: notai agora e vede como este homem procura o mal, pois mandou pedir-me as mulheres, os meus filhos e minha prata e o meu ouro, e não lhes neguei. Todos os anciões e todo o povo lhe disseram: não lhes dê ouvidos, nem o consintas. Por isso disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo. Farei, porém, isto não posso fazer. E voltaram os mensageiros e lhe levaram a resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros, dizendo: façam-me os deuses como lhes aprouver. Se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo, que me segue. Porém o rei de Israel respondeu: dizei-lhe, não se cabe quem se cinja das armas como aquele que as descinge. Tendo Ben-Hadad ouvido esta resposta, quando bebiam ele e reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde-vos de prontidão. E eles se puseram de prontidão contra a cidade.
E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saiba que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe: por quem? Ele respondeu: assim diz o Senhor, pelos moços do chefe das províncias. E disse: quem começará a peleja? Tu? Respondeu ele. Então contou os moços dos príncipes províncias e foram 232, e depois deles contou a todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. Saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro, e Ben-Hadad enviou espias que lhe deram aviso, dizendo: saíram de Samaria uns homens. Ele disse: quer venham tratar de paz, tomai-os vivos. Que venham pelejar, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia. Eles feriram cada um ao homem que se lhe opunha. Eles feriram cada um ao homem que se lhe opunham. Os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta se chegou ao rei de Israel e lhe disse: vai, sê forte, considere e vê o que há de fazer, porque daqui a 1 ano subirá o rei da Síria contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos mortos. Por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejamos com ele em campo aberto, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães. E forma outro exército igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro. Então pelejemos com eles em campo aberto e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvido à sua voz, assim fez. Decorrido 1 ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Afeg para pelejar contra Israel. Também aos filhos de Israel se passou revista, e providos de víveres marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel, e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes, e não vós, e não dos vales.
Toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim saberás que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram acampados uns defronte dos outros. Sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia. Os restantes fugiram para Afeg e entraram na cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Então lhe disseram os seus servos: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, sacos nas costas e cordas nos cabelos, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então se cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram cordas à roda da cabeça, vieram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, poupa minha vida. Disse Acabe: pois ainda vive, é meu irmão. E aqueles homens tomaram isto por bom presságio e apressaram-se em apanhar a sua palavra e disseram: teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad foi a ele, e ele o fez subir ao carro. Ben-Hadad disse-lhes: a cidade que meu pai tomou a teu pai, eu tais restituirei. Monta os teus bazares em Damasco, como meu pai o fez em Samaria. E eu, disse Acabe, com essa aliança te deixarei livre. Faz com ele aliança, eu despediu. Fez com ele aliança, eu o despediu. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro: por ordem do Senhor, esmurá-me. E o homem recusou feri-lo. Ele lhe disse: visto que não obedeceste à voz do Senhor, eis que, em te apartando de mim, o leão te matará. Tendo ele se apartado, o leão o encontrou e o matou. Depois encontrou outro homem e disse-lhe: ora, fere-me. E aquele homem deu-lhe um golpe, ferindo-o. Então se foi profeta e se pôs no caminho do rei, disfarçado com uma venda sobre os olhos. E sucedeu que, passando o rei, gritou ele ao rei, dizendo: teu servo estava no meio da peleja, quando outro soldado me trouxe um prisioneiro e disse: guarda-me este homem. Se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagará uns talentos de prata. Estando o teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. Respondeu-lhes o rei de Israel: esta é a tua sentença. Tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os seus olhos, e o rei de Israel o reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado. A tua vida será um lugar da tua vida, e o teu povo um lugar do seu povo.
E foi o rei de Israel para a sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Olha, gente, às vezes eu fico pensando assim, entender, né, compreender o que está se passando, quer dizer, o que se passou naquele tempo, é meio pesado, é uma coisa de buscar em Deus mesmo sabedoria. Porque, gente, como é que pode alguém chegar para outro e dizer: eu vim buscar a tua prata e o teu ouro, eu vim buscar os teus filhos, as tuas mulheres, os teus servos, os melhores, é claro. E assim, do nada, buscar tomar mesmo na marra. E aquele outro, se ele não entregar, está condenado à morte, né? Porque era isso que eles faziam, chegavam, tomavam, matavam. É meio difícil de entender, de compreender a cabeça desse povo, a falta de amor ao próximo, né? E o pior que era assim, que naquela época acontecia, as pessoas, os reis, a maioria tinham muitas terras, muita riqueza, justamente por isso. Porque invadia, né, as terras dos outros e tomava tudo, tomava a criação, né, cabra, cavalo, jumento. Acho que naquele tempo era mais mulas, né, que são os jumentos, que chamam de mula. Enfim, eles tomavam tudo, então tinha muito ouro, muita prata, muitos bens, porque na maioria das vezes foi tomado. E o coração do rei de Israel, nesse caso, ele era um homem bom, porque o cara invadiu, né, queria tudo dele, e mesmo assim ele chegou, pediu arrego e ele cedeu. Só que não era para ele ter feito isso, porque Deus os havia entregado, né, Ben-Hadad com todo o povo dele, havia entregado, então era para ele ter eliminado aquele homem. E ele não o eliminou, né? Então Deus vai cobrar isso dele mais tarde, né? Então a gente vai ver isso no próximo capítulo, porque ele desobedeceu a Deus. Se o Ben-Hadad tinha ido lá para tomar todos os bens dele, tomar os filhos dele, as mulheres, os criados e tudo mais, ou ele dava ou ele morria, então ele tinha que ter também feito, já que Deus deu, né, Ben-Hadad com todo o povo dele nas mãos dele, ele tinha que ter eliminado tudo para não ter confusão mais tarde, né? E também para não desobedecer a Deus, né? Foi uma vitória que Deus deu a ele e ele pegou pela metade. Mas vamos ver, né, o que vai acontecer amanhã. Amanhã tem mais oração da manhã. Então, vai buscando ao Senhor, buscando a Deus, pedindo entendimento, pedindo sabedoria e pedindo as bênçãos que você precisa, que as portas que você precisa que sejam abertas, que Deus venha abrir. Mas conta para Ele sabe tudo que você quer, tudo que você precisa e tudo que realmente é bom para ti. Mas você precisa abrir o teu coração e conversar com Ele. Então aproveita para conversar com Ele, tá bom? Fica na paz e até amanhã, na nossa próxima oração da manhã. Amém?